Otto Skorzeny, o Scarface nazista, comando favorito de Adolf Hitler e o homem que realizou o famoso resgate de Benito Mussolini, foi o coronel das SS definido pelas inteligências britânica e americana como o homem mais perigoso da Europa. O fugitivo e espião tornou-se um empresário milionário na Espanha, sob a proteção direta do ditador Francisco Franco. Skorzeny nasceu em Viena no dia 12 de junho de 1908, em uma família austríaca de classe média com longa história no militarismo. Seu sobrenome tem origem polonesa e seus distantes antepassados vieram de uma aldeia chamada Skorzentyn, na região da Grande Polônia. Em 1931, se uniu à organização nazista austríaca e logo se tornou membro das SA. Carismático, Skorzeny teve pouca influência no Anschluss em 12 de março de 1938. No final da Primeira Guerra Mundial, sua família, assim como a de quase todos os austríacos, sofreu as consequências do Tratado de Versalhes e sobreviveu a esse período graças à ajuda da Cruz Vermelha. Aos 18 anos, se matriculou na Universidade de Viena para estudar engenharia. Lá, se juntou a uma das muitas fraternidades de Mensur que existiam na Áustria e Alemanha. Skorzeny participou de um total de 13 lutas e na 10ª, em 1928, ganhou a cicatriz da qual teria orgulho por toda a sua vida. Em 1938, durante o Anschluss, interveio a pedido do seu amigo Bruno Weiss, membro do novo governo nazista, para proteger o presidente deposto Wilhelm Miklas, em uma reunião entre a polícia e sua guarda pessoal. Em 1939, Skorzeny trabalhava como engenheiro quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Ele imediatamente se ofereceu para ser piloto da Luftwaffe, já que tinha experiência com aviões leves. Entretanto, foi designado para operações terrestres por conta de já ter 31 anos e também porque era muito alto, medindo 1,92 m. Não se deixando desanimar, foi convidado a servir na reserva das Waffen-SS, onde ingressou na primeira divisão SS Leibstandard. Mais tarde, foi enviado à segunda divisão SS das Reich. Entre 1940 e 1941, participou das campanhas na França, Holanda e Balcãs. Na campanha russa de 1941, onde foi condecorado com a Cruz de Ferro, adoeceu e foi enviado de volta a Viena em dezembro. Ao retornar à Alemanha, foi promovido a SS Hauptsturmführer da reserva e destinado aos serviços de inteligência no Escritório Central de Segurança do Reich em Berlim. Após esse trabalho, foi nomeado chefe dos comandos e incumbido da tarefa de treinar tropas especiais para guerrilhas, sabotagens, sequestros, dentre outros. Sua unidade recebeu o nome de Friedenthal. Em 25 de julho de 1943, Hitler encarregou Skorzeny da operação de resgate de Benito Mussolini, que acabara de ser preso e tinha seu paradeiro desconhecido. Skorzeny foi chamado à Toca do Lobo, tendo sido recomendado pelo próprio general das SS, Ernst Kaltenbrunner, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich. Desde então passou a procurar Mussolini, sendo inclusive atacado por caças britânicos, que derrubaram seu Heinkel 111, acidente em que sofreu ferimentos de média gravidade. O governo de Badoglio soube da operação e tentou evitar o rastreio de Mussolini, divulgando notícias falsas acerca de seu paradeiro. Finalmente, chegou ao conhecimento de Skorzeny que o ex-ditador italiano estava na região de Gran Sasso, no Hotel Gran Imperatore, localidade mais alta dos Apeninos. O hotel estava localizado em uma região de relevo bem irregular do Grande Sasso. Além disso, os guardas que o custodiavam tinham ordens para executá-lo na primeira tentativa de resgate ou fuga. Embora a topografia do terreno da operação, chamada Operação Carvalho, fosse complicada, o grupo de Skorzeny, formado por paraquedistas alemães, conseguiu realizar a missão com absoluto sucesso, pousando em planadores no dia 12 de setembro de 1943, sem que se disparasse um só tiro, já que os guardas se renderam de imediato. Mussolini foi então embarcado em um avião Storch, onde o próprio Skorzeny também se acomodou, servindo como guarda-costas. Por esta operação, Skorzeny foi felicitado pelo mesmo Führer que lhe deu a Cruz de Cavaleiro, e ainda no dia 12 de setembro o promoveu a SS Sturmbannführer. Em 25 de maio de 1944, Otto Skorzeny recebeu a ordem de capturar, vivo ou morto, o chefe dos guerrilheiros iugoslavos, Josip Broz Tito. Para isso, enviou comandos de paraquedistas a seu quartel-general. Os alemães, mesmo em menor número, conseguiram derrotar os guerrilheiros. Entretanto,
Durante o ataque, Tito conseguiu escapar. Em 10 de setembro daquele mesmo ano, Skorzeny fora chamado de volta à Toca do Lobo para receber uma nova missão secreta. Ali, Hitler o informou de que o regente da Hungria, o almirante Miklos Horthy, estava negociando a rendição do país junto ao Exército Vermelho. Foi ordenado a Skorzeny que tomasse a colina Burgberg, local onde Horthy residia, em caso de qualquer tentativa de rendição dos húngaros. Depois de realizar investigações em Budapeste, Skorzeny descobriu que o filho de Horthy, Nick Horthy, estava negociando a rendição com guerrilheiros de Tito. Então, em 15 de setembro, Skorzeny realizou um assalto ao hotel onde estava sendo negociada a rendição e deteve tanto os guerrilheiros quanto Nick. Poucas horas depois, Miklos Horthy foi ao rádio anunciar que a Hungria estava se rendendo aos russos, o que levou Skorzeny a se dirigir à colina Burgberg para também prender o regente. No entanto, temendo pela vida de seu filho, Miklos Horthy decidiu não render a Hungria perante os soviéticos. A operação fora levada a cabo naquela mesma noite. Skorzeny e suas tropas cercaram a colina e começaram a patrulhar seus arredores. Os húngaros tinham certeza de que os alemães sitiariam o local, o que acabou não ocorrendo, dado que Skorzeny, inesperadamente, dirigira seus veículos colina acima e, após enfrentar seus defensores, a tomou a um custo de apenas 4 alemães mortos. O almirante Horthy fora levado formalmente como convidado até a Alemanha, onde renunciou alguns dias depois. Em seu lugar, assumiu como regente o colaboracionista Ferenc Salássy. O sucesso desta operação rendeu a Skorzeny a promoção ao posto de SS Obersturmbannführer. Durante o atentado de 20 de julho de 1944, Skorzeny estava em Berlim quando oficiais do exército alemão tentaram acabar com a vida do chanceler nazista. Skorzeny ajudou a pôr fim àquela tentativa de rebelião, ficando durante 36 horas a cargo do centro de comando da Wehrmacht antes de ser substituído. Em 22 de outubro de 1944, o líder alemão convocou Otto Skorzeny a seu quartel-general para informá-lo da preparação de uma ofensiva que seria realizada na região das Ardenas, uma floresta que incluía também parte da Bélgica e Luxemburgo, e que tinha como objetivo final dividir os aliados americanos e britânicos ao meio, bem como capturar o porto da Antuérpia. Skorzeny ficou encarregado de planejar uma operação após saber que alguns americanos haviam se disfarçado de alemães perto de Aachen. Suas unidades seriam como missão atravessar as linhas inimigas disfarçados de soldados britânicos e americanos com o fim de semear o caos entre as tropas aliadas um pouco antes do início das operações. O grupo de Skorzeny contava com cerca de 80 soldados que falavam inglês fluentemente, além de 14 jipes americanos e 60 carros blindados camuflados como tanques Sherman. Skorzeny dispunha também de cerca de 3.500 homens que passariam escondidos por trás das tropas principais. Após internar seus soldados em campos isolados do exterior com a intenção de ensinar-lhes costumes norte-americanos, Skorzeny sentia-se agora pronto para cumprir a missão. Na manhã de 16 de dezembro de 44, 2.000 canhões alemães dispararam sobre a frente de combate e a ofensiva teve início. As tropas americanas ficaram surpresas com o ataque alemão. No entanto, apesar de cumprirem seus objetivos iniciais, as baixas alemãs foram altas e o avanço inicial estagnou. Enquanto isso, vários jipes de fabricação americana haviam penetrado nas fileiras aliadas. Depois de semear a confusão nas linhas inimigas, lograram inclusive desviar importantes unidades de seus destinos, e por um momento a confusão foi total. Logo, os aliados se deram conta de que as rotas de suas unidades haviam sido alteradas por supostos oficiais que se encontravam em entroncamentos e jipes americanos, e que, sem dúvidas, eram infiltrados alemães. Os alemães disfarçados foram descobertos e presos um a um. Por usarem um uniforme com propósito diverso do convencional, foram acusados de espionagem e imediatamente fuzilados. Aproximadamente 20 alemães sofreram a pena capital. Foi nessa época que os americanos atribuíram a Skorzeny o título de o homem mais perigoso da Europa. Um dia, enquanto se deslocava pela linha de frente, foi atingido por estilhaços de uma granada que o feriu gravemente na cabeça, sendo enviado logo após a um hospital em Berlim. Em 30 de janeiro de 1945, Skorzeny foi enviado por Himmler à frente do rio Oder para ajudar na contenção dos russos. Com uma força de apenas 5.000 homens, dos 20.000 prometidos por Himmler, Skorzeny partiu para Schwedt para travar uma guerra que já estava de fato perdida. Depois de recrutar homens entre ex-pilotos, feridos, engenheiros, idosos e adolescentes, conseguiu aumentar suas forças para quase 15.000 unidades, a maioria delas sem experiência em combate. Em 7 de março, Skorzeny recebeu a ordem de ir a Berlim para se inteirar de outra missão. Na capital do Reich,
ele foi informado de que a primeira ponte sobre o rio Reno havia sido tomada pelos aliados nas proximidades de Ramagem. Hitler estava furioso e foi ordenado a Skorzeny que organizasse um grupo com o fim de explodir a ponte Ludendorff. No final, essa operação resultou num fracasso retumbante. Quando sua cidade natal estava prestes a cair nas mãos dos soviéticos, Skorzeny partiu para Viena para saber como estava sua família. Em 11 de abril, Skorzeny deixou a capital austríaca e, obedecendo ordens de Berlim, se dirigiu ao chamado Reduto Alpino, localizado no lago Toplitz, entre a Áustria e a Alemanha. Em 20 de abril de 1945, foi promovido a SS Standartenführer. Desiludido, Skorzeny descobriu que o Reduto Alpino nunca havia sido construído. Então, em 8 de maio, se entregou ao exército americano. Otto Skorzeny passou os 2 anos seguintes em diferentes centros de prisioneiros de guerra na Alemanha. Foi julgado em Nuremberg, onde todas as acusações que lhe foram imputadas não foram comprovadas, sendo posteriormente declarado inocente. Graças à ajuda de um grupo de ex-oficiais das SS, Skorzeny partiu para a Espanha em 27 de julho de 48. Lá, se estabeleceu em Madrid e continuou a trabalhar como engenheiro, representando grandes siderúrgicas alemãs. Na Espanha, foi bem tratado pelo regime de Franco, gozando de grande prestígio e popularidade devido às suas façanhas na guerra. Em seguida, ingressou na Odessa, organização criada por ex-membros das SS. Na década de 50, foi um fervoroso defensor da criação de um corpo militar de caráter anticomunista na Espanha, e em 62 foi recrutado pela Mossad, o serviço secreto israelense, para obter informações sobre os cientistas alemães que trabalhavam para o Egito desenvolvendo mísseis de foguetes para atacar Israel em troca de imunidade. Na Argentina, trabalhou como guarda-costas de Eva Perón, e no Egito, trabalhou como assessor do presidente Nasser. Durante seus últimos anos, Otto Skorzeny viveu na cidade de Alcúdia, morrendo de câncer de pulmão em Madrid no dia 7 de julho de 1975, aos 67 anos. Seu corpo foi cremado em Madrid e suas cinzas levadas para a Áustria. Comenta aí embaixo um personagem da Segunda Guerra que você gostaria de ver por aqui. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.